Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção dos nossos exercícios da unidade 4, que fala sobre a Europa e os seus aspectos naturais. Na página 391, a número 1, ela fala o que são as zonas de iluminação ou zonas térmicas. Elas também podem ser chamadas de zonas climáticas, tá? Essas zonas, gente, elas são as áreas da Terra que vão receber de forma diferente a intensidade de luz solar. Ou seja, cada uma dessas áreas, dependendo da posição da Terra em relação ao Sol, cada uma delas recebe de uma forma diferenciada a intensidade de luz solar. Número 2. Em quantas zonas térmicas o planeta encontra-se dividido e quais são elas? Bom, nós temos 5. Nós temos a zona intertropical, a temperada do norte, a temperada do sul. Também temos a polar do norte e a polar do sul. A número 3 é para vocês fazerem um desenho, tá, do planeta Terra, indicando a localização correta dessas zonas térmicas. Então, isso depois vocês podem fazer no caderno de vocês. Página 395, nós temos aí a número 1, que vai falar: observe o mapa político da Europa, né, e faça uma descrição da sua localização geográfica. Então, olha só, a Europa, ela está completamente localizada no hemisfério norte. Ela vai fazer limite ao sul com o mar Mediterrâneo. Ao norte, ela vai fazer limite com o glacial ártico, né, com o oceano glacial ártico. A leste, nós temos a Ásia. E a oeste, nós temos o Oceano Atlântico. Número 2. Quais os elementos naturais descritos a seguir são encontrados em território europeu? Então, aí eu listei cada um deles e vocês vão marcar um X na apostila de vocês, aonde está o nome de cada um, tá? Número 3. Por que a região sul da Europa possui instabilidade sísmica? Ele está fazendo referência aí às manifestações da natureza, como terremotos e até mesmo tsunamis. Então, a gente sabe que na região sul da Europa acontece aí o atrito entre duas placas tectônicas. Nós temos aí, de um lado, a placa do continente africano, e do outro lado, nós temos essa grande placa aí que contém, né, aí, né, que faz referência tanto à Europa quanto à Ásia, que é a placa chamada de Eurásia. E como elas, né, se movimentam, né, como elas estão aí em intensa movimentação, acaba acontecendo essa instabilidade sísmica na região. Número 4. Na número 4, vocês têm 2 climograma e ele pede, né, para que vocês identifiquem os tipos de clima que estão sendo trabalhados nesses 2 climogramas. No primeiro climograma, nós temos um semiárido temperado, característico aí pelo fato de você ter baixíssimas quantidades de chuva. Porém, você também tem uma temperatura, né, que ela é bem baixa, não é uma temperatura tão alta assim. E no segundo, você tem um clima frio de montanha. Bom, você tem uma alta precipitação nesse tipo de clima. Você também tem temperaturas baixíssimas, bem baixas, né? Chegando aí até mesmo a pontos negativos. Número 5 é para associar esses 3 tipos de vegetação com relação às informações. Então, a primeira está fazendo referência a uma floresta temperada. A segunda faz referência à tundra, devido, né, à posição geográfica da Escandinava, da Islândia, da Noruega e da Rússia. E a terceira vai fazer referência a taiga. Na questão 6, turma, vocês têm aí um mapa, né, onde ele fala quais características naturais estudadas nesta unidade
pode ser observada na imagem de satélite acima. Bom, vocês podem relatar as características do litoral, que é extremamente recortado, do relevo, como as regiões de maior altitude ao sul e as de menor altitude nas áreas centrais. Outro aspecto também importante que vocês podem relatar é o acúmulo de neve nas áreas mais elevadas, assim como no extremo norte do continente. Ainda na página 396, na parte da tarefa, na número 1, vocês têm um mapa. E é para vocês enumerarem aí no mapa o nome dos países de acordo com a numeraçãozinha que consta no mapa. Eu coloquei na ordem aí a resposta para vocês, então vocês vão copiar exatamente nessa ordem aí que está, tá bom? Portugal, Espanha, Itália, Grécia, até chegar lá no final onde fala sobre Canal da Mancha. Está todo em ordem, é só vocês copiarem essa resposta nessa parte aí do exercício, né? Onde de um lado a gente tem o mapa e do outro a gente tem a representação em números e alguns em letras, para que vocês possam dizer o que está sendo representado. Número 2. Na número 2, ele pede para que vocês associem aí as duas colunas, né? Então, vamos lá. A primeira coluna, ela está falando justamente das cadeias de montanha. Por quê? Porque está me falando de uma região onde ocorre o contato, onde ocorre o choque entre duas placas tectônicas. E quando eu tenho choque de duas placas tectônicas, posteriormente eu terei a existência de uma estrutura geológica chamada de dobramento moderno. No segundo, ele está falando sobre os planaltos. Por quê? Ele diz que são formados por rochas antigas denominados de maciços antigos. Sim, os planaltos, né, eles fazem referência a uma área aí antiga da superfície terrestre. E por último, ele me dá aí a questão das planícies, porque ele fala são predominantes no continente com destaque para a germânica, a samártica e da Hungria. Está justamente aí fazendo referência de áreas de planície no continente europeu. Número 3, para marcarmos verdadeiro e falso. A primeira opção é falsa, porque não é o rio Danúbio, que é o maior da Europa, tá? A segunda opção, ela é verdadeira, porque ele diz que o rio Volga, né, que percorre o território russo, é o maior rio da Europa, sendo utilizado aí principalmente para a geração de energia e navegação. Esses rios europeus, turma, tem que ter muito cuidado, porque durante o período do inverno, eles têm uma probabilidade muito alta de congelarem, tá? Terceira opção, o rio Elba é navegável e é utilizado para o transporte de mercadorias, verdadeiro. E por último, o rio Tamisa passou por um projeto de despoluição de suas águas e é utilizado para o lazer, verdadeiro. Número 4, explique como a maritimidade e a continentalidade influenciam no clima da Europa. Bom, maritimidade e continentalidade são fatores climáticos geográficos que vão influenciar num determinado tipo de clima. Não só no continente europeu, mas eles acabam influenciando em todas as áreas da superfície terrestre. Então, olha só, a maritimidade ela vai ocorrer nas áreas aonde você tem a proximidade com o mar, nas áreas aí onde você tem, né, as terras que são banhadas pela água do mar, aonde a variação da temperatura ao longo do dia ela é menor. Já o processo de continentalidade vai ocorrer na área aonde você tem aí somente a presença de terras em volta. Você não tem a presença de corpos de água, né? E o que acontece? Dentro da continentalidade, turma, enquanto a água ela vai
começar a se aquecer, o continente já se aqueceu, as terras, né, a terra, o continente em si, já começou a se aquecer e já começou a liberar calor naquele determinado local. Então, você tem aí uma oscilação de temperatura maior durante o dia nas áreas que predominam o sistema aí de continentalidade. Número 5. Na número 5, nós temos aí algumas afirmações, né? E ele pede para que a gente complete. Então, a letra A, ele fala tipo climático, né, de Atenas, na Grécia, caracterizado por verões secos e invernos úmidos. Nós estamos falando de Mediterrâneo. Na letra B, tipo climático predominante, que possui chuvas bem distribuídas ao longo do ano, temperado. Letra C, ocorre no extremo norte do continente, como na Islândia, apresenta invernos rigorosos e sofre a influência das massas polares. Estamos falando de um clima subpolar. Letra D, encontrado nas regiões de elevada altitude, onde o topo das montanhas é marcado pela presença de neves eternas. Estamos falando de frio de montanha. E na letra E, ocorre na porção leste do continente e é caracterizado pela baixa pluviosidade. Estamos falando de um clima semiárido temperado. Página 398, na número 6, ele pede para que vocês identifiquem o tipo de vegetação. Então, na ordem, floresta temperada, taiga e tundra. Ainda nessa página, no Maxi Desafio, na letra A, ele pede para que seja calculado a amplitude térmica de cada uma dessas cidades. Como que vocês vão fazer? Vocês vão diminuir os valores das temperaturas, tanto de janeiro quanto de julho, tá? Então, na França, na cidade de Amiens, nós temos 15 graus. Na República Tcheca, em Praga, nós teremos aí 19 graus. E na Ucrânia, em Kiev, nós vamos ter exatamente 15 graus de amplitude térmica. Letra B. Explique as causas, né, das diferentes amplitudes térmicas existentes entre essas cidades. Bom, elas vão variar mediante aos fatores climáticos, né? Como a maritimidade e a continentalidade, aonde esses dois fatores aí vão ser determinantes em algumas cidades para que a gente tenha essa variação térmica, essa variação de amplitude térmica entre elas. Letra C. Identifique a zona climática onde as referidas cidades estão situadas. Todas estão situadas na zona temperada do norte. Página 399. Na número 2, nós temos um mapa. E aí ele pede, né, para que você explique a influência da corrente do Golfo do Atlântico Norte sobre a Europa Ocidental. Então, olha só, essa corrente, ela se forma em uma área tropical, né? Portanto, ela é uma corrente quente que, quando ela chega na Europa, ela contribui para o aumento da temperatura, tornando aí os invernos na região mais amenos que em Montreal e Nova York. Número 3, nós temos aí uma questão de múltipla escolha, né? E aí nós temos um mapa e ele pede, analisando o mapa, as áreas do território italiano com maiores possibilidades de abalos sísmicos caracterizam-se pela seguinte formação geológica. A certa é a letra A, porque ele fala de falhas tectônicas. Página 401, para finalizar, na letra A, ele pede os tigres asiáticos, então Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Na letra B, ele fala que os Estados Unidos investiram nos tigres asiáticos durante a Guerra Fria, com o intuito, né, de evitar o avanço do sistema socialista. Letra C, os novos tigres asiáticos eles são formados pela Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas. Número 2.
Qual foi o modelo de industrialização implantado na América Latina? Bom, a substituição de importações. Número 3, cite 2 fatores responsáveis pela atração de transnacionais para a China. Bom, nós temos lá a questão da mão de obra abundante e barata, e também os baixos impostos, que são fatores que vão atrair as transnacionais para a China. Número 4. Explique as características da primeira Revolução Industrial e cite o país em que ela iniciou, né? Então, ela teve início lá no século XVIII, no Reino Unido, e esse período, gente, ele ficou marcado pela utilização das máquinas a vapor, que trouxeram aí uma maior agilidade e uma maior produtividade a todo o setor industrial. Número 5. Descreva os fatores que foram importantes para o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Bom, entre os fatores nós temos a riqueza natural do país, que fornecia, né, matéria-prima para a indústria, e também o grande fluxo de imigrantes que vinham da Europa, já que tinham, né, o contato com a atividade industrial, já que a atividade industrial primeiro começou lá na Europa. Número 6. Quais motivos ocasionaram o retardamento do processo de industrialização na França? Justamente as condições políticas durante o período monárquico, né? Porque o rei, ele destinava os seus recursos financeiros para a elite, deixando justamente o restante da população sem qualquer tipo de auxílio. Número 7 é para marcarmos verdadeiro e falso, então vai ficar na primeira falso e nas demais todas elas são verdadeiras. Número 8. Encontrada no extremo norte europeu, na região de clima polar, essa vegetação ela é rasteira e com um ciclo vegetativo curto. Estamos falando da tundra. Depois, encontrada na região norte do continente, também pode ser chamada de floresta de conífera ou floresta boreal. Essa vegetação ela é formada por pinheiros com espécies aciculifoliadas. Estamos falando da taiga. Terceira opção, apresentam espécies caducifólias caracterizadas por perderem suas folhas durante a estiagem. Essa região possui grande diversidade de espécies, estamos falando de uma floresta temperada. E a última opção, ele diz, composta principalmente por marques e garrigueis, que são espécies adaptadas a longos períodos de estiagem. Estamos falando de uma vegetação mediterrânea. Bom, turma, essa foi a correção da unidade 4, tá? Até a nossa próxima aula.